Olá pessoal, seja muito bem-vindo à aula de número 8. Na aula anterior eu havia deixado para vocês esses gráficos aqui de baixo, para que vocês colocassem aí os títulos e também essas identificações aqui embaixo. Espero que vocês deem uma olhada aqui da forma que eu fiz e vejam se a de vocês ficou igual ou parecido. Não precisa ser igual, tá? Pode ser bem parecido. Isso vai de projeto a projeto, de trabalho a trabalho. Então eu acho interessante que você tenha feito, mas se for da sua decisão de não fazer também, não vai interferir em nada no projeto. E na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre segmentação de dados, sobre os famosos slicers. Essa vai ser uma aula talvez um pouco mais rápida, porém, eu quero deixar bem claro aqui o seguinte: segmentação de dados é um assunto muito, muito complexo. Eu não diria nem complexo, eu diria que é um assunto grande. Então, somente numa aula aqui a gente não conseguiria passar tudo. Lá no meu curso, como eu falei para vocês, eu detalho isso bem melhor, bem mais rapidamente, e fica bem interessante que você dê uma olhada lá. Eu acho bem proveitoso para que você, caso decida por adquirir o curso, veja essa questão lá, né? Eu tenho módulos que falam só de segmentação de dados. E se você tiver alguma dúvida, lógico, como eu falei, você pode fazer a pergunta aqui embaixo, que eu vou te ajudar também da mesma forma, né? Na medida do possível, é lógico, eu vou poder estar respondendo para você. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar aqui um ou no máximo 2 slicers ali, 2 segmentações de dado. Vou fazer a conexão dessa segmentação de dado para que você tenha a ideia de como funciona. Eu vou ser bem honesto que eu não gosto de deixar a segmentação de dados aqui visível, porque muitas vezes você precisa imprimir esse relatório. A segmentação de dados saindo aqui, ela não fica interessante. Eu não gosto de deixar aqui. Nesse caso eu vou colocar 1 ou 2 aqui, mas fique a seu critério, você decide aí de que forma você quer trabalhar com a sua segmentação de dados. Então eu vou te ensinar uma ou duas formas aqui, 1 ou 2 segmentações eu vou colocar aqui, e depois fique a seu critério, ok? Então vamos lá. O primeiro passo é o seguinte: a gente vai ter que entrar aqui na planilha de tabela dinâmica, e a segmentação de dados a gente vai gerar a partir daqui. Mas da onde que eu vou gerar essa segmentação de dados? De qualquer uma delas. De qualquer uma delas você vai selecionar. Então, por exemplo, eu vou clicar nessa aqui, né, que é a de e-mails. Aí, na parte superior, a gente vai em inserir e... Desculpa, eu errei, ó. A gente vai aqui na análise, inserir segmentação de dados. Tá aqui, ó. Então, a gente vai inserir a segmentação de dados. E ele vai abrir para a gente, ó, uma infinidade aqui de itens. E quais são esses itens? Esses são os cabeçalhos, são cada coluna da nossa base de dados está aqui. No nosso caso, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar só a segmentação de dados do ano, selecionei ela, e a segmentação de dados do sexo. Deixa eu ver, do sexo, vamos pôr do ano e do sexo. Cliquei os dois, e se você quiser colocar outras segmentações, fique à vontade, tá bom? Então, eu dou um OK, e ele traz aqui as 2 segmentações para a gente. Agora, a gente vai levar essas segmentações lá para o nosso dashboard. Então, eu vou selecionar as 2, Ctrl X, e vou trazer elas para cá. Só que eu não vou jogar necessariamente de imediato elas aqui. Eu vou jogar elas mais para o lado, para eu poder fazer algumas configurações nela. A primeira coisa de você entender é o seguinte, ó. A segmentação de dados, toda vez que você clicar, deixa eu trazer ela mais próxima aqui, para que a gente consiga entender. Eu vou reduzir, só para que a gente consiga entender. Eu vou trazer a segmentação aqui de lado, ó. Eu vou clicar, por exemplo, 2014. Ó. Se vocês perceberam, somente esse gráfico aqui se movimentou, somente esse gráfico de mês. Por que isso aconteceu? Lembra quando a gente gerou a segmentação de dados? A gente gerou a partir da planilha, ou a partir da tabela dinâmica de mês. Então ele já está configurado com a tabela dinâmica mês. Agora a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa pegar essa segmentação e fazer com que ela filtre outros visuais. Qual o único filtro que ela não vai fazer? Qual o único visual que ela não vai filtrar? O ano. Por quê? Porque a gente está falando da tabela de ano, então não tem por que ela filtrar o ano, certo? Então é o único visual que ela não vai filtrar. Então a gente vai fazer o seguinte: como que a gente faz isso? Eu vou trazer mais aqui para baixo. Ó. Com o botão direito do mouse, você vem em configuração da segmentação de dados. É o primeiro passo que a gente tem que fazer. Aqui
o que a gente vai fazer? A gente vai ocultar os itens sem dados. Nesse caso nosso não tem, mas imagina que a gente tivesse algum ano aqui que não tivesse dados nenhum. Ele ia aparecer aqui em cinza ou em branco, né, o ano 2020, por exemplo, e ia continuar aparecendo aqui. Então a gente não quer que isso aconteça. A gente só quer ter visível aqui os anos que tem dados. Primeira coisa é ocultar itens sem dados. Ok, ocultamos itens sem dados. E agora a gente tem que vir aqui com a segmentação selecionada. A gente vai vir aqui em segmentação e conexões de relatório. Agora você vai entender a importância de renomear as tabelas dinâmicas. Lembra que eu vou até voltar lá. Lembra que quando a gente colocou a tabela dinâmica aqui, a gente selecionava e com o botão direito vinha em opções da tabela dinâmica e colocava esse nome aqui, ó, nome da tabela dinâmica, tá vendo? Todas elas têm. Essa é a importância. Agora que a gente quer fazer a conexão, fica mais fácil. A gente sabe de qual tabela que a gente está falando, ó. Então, conexões de relatório. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a conectar esse filtro aqui de ano, esse slicer de ano, aonde a gente quer que ele filtre. Então, por exemplo, a gente quer que ele filtre a natureza da lesão? Sim, a gente quer que ele filtre a natureza da lesão. Então, ok. Que ele filtre a parte do corpo atingida? Sim. Que ele filtre o gênero? Sim. Que a gente quer saber durante os anos, né? Se teve mais homens ou mais mulheres ali. Região atingida, sim. Tipo do acidente, enfim. Você vem aqui selecionando tudo. Aí quando você chega aqui, ó, por ano. A gente quer saber por ano? Não. Por quê? Eu não quero clicar em 2017 aqui e ter uma barra de 2017 aqui, ó. Eu vou selecionar só para você ter uma ideia de como vai ficar, ó. Selecionei o ano, dei um OK aqui. Imagina que eu venho aqui em 2018, ó. Tá vendo? Eu não quero que o gráfico fique dessa forma. Ó, ele tá mudando um ano lá. Nesse caso, eu não quero que ele fique assim. Então, vamos voltar, conexões de relatório, aumentar o carinha aqui, e a gente vai tirar o ano daqui, ó. E o restante a gente vai selecionar tudo, ó. Eu quero que ele selecione todo mundo, ó. O mês ele já estava selecionado, agora a nossa segmentação de dados, ela está trabalhando com todo mundo, ó. Então, quando eu selecionei aqui 2014, o que ela fez, ó? Ela fez agora, mostrou para mim que como está 2014, como é a performance 2014, a quantidade de acidentes por período, 46% acontecem de manhã, 64% acontecem com homens, tá vendo? Ele já filtrou tudo para mim em 2014. Todo mundo tá filtrado, ó. Todo mundo tá filtrado, tá vendo? 2015 e assim por diante. Ele vai fazendo esse trabalho aqui, ó, bem interessante, tá vendo? Da mesma forma, a gente vai fazer isso com a segmentação de gênero. A gente seleciona, segmentação, conexões, vamos trazer ela aqui. Você pode ver que ela já está, conexões, ele está aqui, ó, já entre parênteses, de sexo. Então, eu vou selecionar todo mundo, ó. Parte do corpo, gênero não, né? A gente não quer por gênero, e assim por diante, ó. Selecionar todo mundo, ok. Agora, a gente pode fazer uma combinação. Por exemplo, eu quero saber, assim, dos homens, tá vendo, ó? Eu selecionei, todo mundo exceto aqui, tá alterando. Então eu quero saber, assim, dos homens, no ano de 2014, como foi a performance deles no ano de 2014, ó. Eles tiveram 101 acidentes, aqui a gente vê que tá diminuindo, tal. Esse aqui não tá filtrando, deixa eu ver. Esse tá filtrando, tá certo, tá filtrando. Esse é um detalhe interessante, ó. Lembra que aqui a gente não filtra o ano, né? Mas aqui eu filtro o ano, ó. Então vamos lá, eu filtrei aqui 2014, ó, já filtrei total de acidentes, 158 aqui. Agora eu quero filtrar só por homens. Então tá vendo? Ele não mexeu aqui, ó, ele deixou parado. Porque a gente não tá vendo mais mulher, só que ele tá filtrando aqui, ó. Então é uma combinação de filtros, isso é bem interessante. Então por homens, no ano 2014, é essa performance, tá vendo como que aconteceu? 43% foi de manhã, aqui é por faixa etária, enfim. Todas essas questões, elas vêm bem detalhadas agora e a gente consegue ter uma visão melhor de como está o nosso processo, de como está acontecendo tudo. É bem interessante, bem legal. O Slicer ajuda demais. Agora é o seguinte, como eu falei, eu não gosto de colocar o Slicer aqui. Eu não gosto, mas é preferência minha. Caso você queira colocar, você tem que tentar disfarçar ele ao máximo. E como fazer isso? Por exemplo, ó, se eu colocar ele aqui e simplesmente tentar reposicionar ele aqui, ele vai ficar feio. E a gente não tem muita área aqui no nosso projeto. Então, a gente pode fazer a seguinte questão, a gente pode formatar as nossas conexões. Existem várias formas de formatar. Eu vou fazer uma bem básica, bem rápida aqui para vocês, e a gente vai posicionar eles lá. A primeira coisa é a seguinte, vou fazer só com esse aqui de homem e mulher. Eu quero deixar os dois na mesma linha, eu não quero deixar um embaixo do outro assim. Então eu venho e seleciono aqui, ó,
colunas, tá vendo? Segmentação, colunas, eu deixo 2 colunas. Legal, já tá na mesma linha. Agora eu vou reduzir, ó. E é bem intuitivo, tá vendo? Os botões e o tamanho dele é bem intuitivo. Então, se eu mexer aqui, eu mexo no tamanho do botão, e se eu mexer aqui, eu mexo no tamanho da caixa. Então, eu vou reduzir o tamanho do botão, né? O mínimo possível. Tá vendo que já sumiu aqui, ó? Tem os 3 pontinhos, então tem que ser maior do que 1.7. Legal, maior que 1.7, ficou interessante. Agora eu vou reduzir o tamanho dessa caixa aqui até o mínimo que eu puder reduzir. Ó, tá vendo que ele já começou a cortar aquela caixa? Eu posso, inclusive, reduzir o tamanho do botão aqui, ó, para ele ir cabendo lá. Ah, legal. Imagina que a gente vai usar algo desse tipo, ó. Ele não cabe ali, ó, eu quero colocar ele ali, naquela região. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o nome, esse nome aqui de cima. Por quê que eu vou tirar esse nome? Porque não precisa desse nome, vocês concordam? Se você olhar aqui homem e mulher, você sabe que é uma divisão por sexo. Não precisa. Então, botão direito, configurações de segmentação de dados, e a gente vai excluir o cabeçalho, não exibir o cabeçalho. Ah, legal. A gente já conseguiu algo bem interessante. Ele já cabe lá. Eu posso, inclusive, aumentar o tamanho do botão, né? Deixa eu trazer ele aqui para baixo, senão não vai ficar visível pra gente. Posso aumentar o tamanho do botão. Vou aumentar aqui, até ele ficar num tamanho interessante aqui pra gente. Bom, imagina que seja esse aqui. Ah, legal. Colocou aqui dentro, cabe certinho, mas ainda assim ele tá chamando muita atenção, tá vendo? Esse azul é diferente, tem o branco aqui do fundo, ele tá chamando muita atenção ainda. E quando a gente seleciona, fica um azul e um branco, então ele tá chamando muita atenção. Então eu quero fazer o seguinte, ó, eu vou alterar as cores, vou alterar mais coisas aqui. Eu vou tirar, por exemplo, essa borda, eu vou alterar esse fundo que tá branco aqui, eu vou alterar ele para esse azul, para ele disfarçar lá bem. Então eu vou fazer todas essas alterações. E onde que eu faço isso? Eu faço aqui, ó. Segmentação de dados. A nossa segmentação, ó, tá vendo que tá laranjinha aqui? Ela tá selecionada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, se eu fizer isso aqui, ó, isso aqui, deixa eu colocar aqui um padrão que eu já tenho de outro projeto, ó, ele ficaria bem interessante aqui, ó, apesar de estar chamando a atenção ainda, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, deixa eu posicionar ele aqui de novo, a gente vai duplicar esse visual, ó, tá vendo? Se eu escolher aqui, ele já vai alterando, ele tem vários modelos, vários tipos aqui, ó. Ele vai alterando conforme eu vou mexendo nele aqui. Então eu vou duplicar esse visual. A cor, por coincidência, a gente já achou uma cor bem legal. Já facilitou demais o nosso trabalho. Ó. Então a gente foi lá, achou esse padrão aqui, que ele já está igualzinho, então ficou show de bola. Agora eu vou tirar essa borda azul daqui e tirar o fundo branco. Então vamos lá. Aqui, nesse cara, com o botão direito, eu vou duplicar. Eu vou duplicar o cara. Então eu dupliquei. Vou dar um OK, só para você entender o que aconteceu agora. Clica aqui, segmentação. Eu dupliquei esse cara. Ele tem 2 agora. Tem um aqui e esse aqui que a gente está usando. Ó. Tem os 2, tá vendo? É o mesmo cara. Esse, se eu colocar, por exemplo, aqui, ele vai mudar lá embaixo. Ó. Se eu colocar aqui ou colocar aqui, ele não vai mudar. Então ele duplicou, ele criou duplicados para a gente. Igual eu fiz aqui nesses projetos aqui. Ele criou duplicados para a gente. Agora a gente vai mexer nessa réplica, né? Ele criou uma réplica. Vamos mexer nessa réplica aqui. Então, botão direito e modificar. Agora, tem uma infinidade de itens para você mexer aqui, tem infinidade de possibilidades. Aí você vem mexendo agora. Agora é tentativa e erro. A gente vai procurando. Por exemplo, a gente quer mudar a caixa de fundo lá. Por exemplo, a gente quer tirar essa linha branca, né? Essa borda branca. Vamos atrás dessa borda branca. Ó. Segmentação de dados inteira. Formatar. Aí eu procuro a borda. Ó, tá vendo que a borda tá branca? Tá azul, aliás, né? Então, vamos ver se é esse aqui, ó. Tirei, dei um OK, ó, segmentação de dados inteira e dei um OK. Legal. Ó que show que ficou. Já tiramos a borda. Ficou muito show, muito legal mesmo. Tiramos a borda, a gente poderia deixar assim se quisesse. Ainda assim, ele estaria chamando atenção. Não gosto assim, mas fique à vontade. Então eu quero tirar agora esse fundo branco, né, que tem ali, ó. Eu quero tirar ele agora. Então de novo a gente seleciona aqui, botão direito, modificar. O cabeçalho a gente não tem, que a gente já tirou aquela hora. Item com os dados selecionados, sem os dados. Vamos pegar esse item com dados selecionados para ver se é ele. Preenchimento não, ó, tá vendo? O preenchimento já tá azul. Então é uma forma de você descobrir. O preenchimento tá azul, então quer dizer que a gente tá falando desse cara aqui, ó. Que ele tá azul, tá vendo? Então a gente vai agora para seleção cancelada do item de dados. Formatar. Vendo que ele tá com esse cinza mais clarinho. Então o que a gente vai fazer? A gente vai alterar. Eu vou mostrar para vocês onde que tá esse cinza aqui, ó. Eu vou cancelar tudo. Quando eu seleciono aqui, ele fica esse cinza clarinho aqui. Então eu quero tirar esse cinza claro daqui. Eu quero que ele fique azul também. Volto lá, segmentação, botão direito, modificar. Eu estou fazendo passo a passo para que você guarde, tá?
Então, seleção cancelada do item com dados, eu venho em formatar e vou alterá-lo para o azul. Deixa eu ver se é o azul correto. Acho que eu não usei o azul correto aqui. Não usei. Vou voltar lá, que eu usei o azul errado. Formatar. Agora veja só. Quando eu tenho um item selecionado, ele está azul e branco a fonte. Quando o item não está selecionado, ele está azul e a fonte está preta. Agora a gente vai alterar essa fonte para um cinza mais clarinho, para dar a sensação de que o botão não está selecionado. Então a gente vem no mesmo local na fonte, ó, que está preta, a gente vai colocar um cinza mais clarinho. Assim ainda não deu, ele parece que está selecionado. Bem tentativa e erro, né, como eu falei para vocês. É bem trabalhoso, chega a não ser nem tão legal assim nessa hora, mas é muito importante. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode, na verdade, quando o item não estiver selecionado, eu vou tirar primeiro aquela caixa branca lá do fundo, tá? Eu acho bem mais fácil a gente fazer por lá. Então eu tiro essa caixa branca, item com dados focalizados, formatar, preenchimento, branco, vou colocar esse azul aqui. Beleza! Agora ficou bem legal, ó. Nossa segmentação, ó, tá bem interessante aqui. Bem interessante. E aqui, ó, o que acontece? Aqui, quando a gente está com o item selecionado, a borda ela some. E eu quero inverter isso. Eu quero ficar com essa borda no item que eu estou selecionado. E nesse caso aqui eu estou selecionado só mulheres, né? Se eu selecionar homens, ele altera. Então a gente está tendo a impressão que ele está selecionado mulher, mas ele não está. Ele está selecionado homem. Agora está selecionado os dois, tá vendo? Então vamos lá. Então, vamos alterar isso aqui. Botão direito, modificar. A gente vai pegar itens com dados selecionados. A borda tá azul. Vamos alterar aqui para um branquinho para ver como fica. Nesse caso aqui, ainda não ficou bom. Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai continuar aqui porque isso é tentativa e erro mesmo. Então vamos com itens com dados selecionados. Formatar. Tá vendo que a gente está aqui em azul? Eu troco para branco. Seleciono ele aqui embaixo. Dá um OK. Itens com dados selecionados. Itens sem os dados selecionados. Formatar. Ele está todo branco, então a gente vai, para visualizar, a gente vai deixar ele azul. E agora a gente vai tirar ele daqui, ó. A gente não vai deixar ele branco. Dá um OK, ó. Quando está selecionado, ó, ele fica com uma linha embaixo. E quando não está selecionado, ele fica com essa borda. Então eu quero tirar essa borda aqui, ó. Quero deixar ele sem nada aqui. Então, vamos lá, procurar de novo. Seleção cancelada, formatar, provavelmente é esse aqui, ó. A gente pode vir até no próximo aqui e tirar também. Legal, agora sim ficou bem interessante. Acho que agora ficou perfeito. Então quando a gente tem um item aqui, deixa eu reduzir até o máximo que eu conseguir. Então quando a nossa segmentação de dados, ó, vou deixar ela aqui, quando ela estiver selecionada, ela vai estar branco e com um risco embaixo, e quando ela não estiver selecionada, ela vai estar assim, esmaecido, né? Você clica aqui, ó, ele altera. Se você quiser selecionar os dois, você aperta o Ctrl e seleciona os dois. Legal, ficou bem interessante, bem intuitivo aqui, gostei bastante. Agora a gente vai fazer o segundo. Agora veja como ficou fácil. A gente demorou um tempão para fazer o primeiro, só que agora o segundo e todos os outros, ele está praticamente pronto. Por quê? Porque você entra aqui, ó, você seleciona ele, entra na segmentação de dados e lembra que a gente já duplicou ele está aqui, ó, ele está pronto, exatamente como é o outro lá. É lógico que a gente vai ter que fazer algumas alteraçõezinhas que a gente fez no outro lá. Por exemplo, a gente vai tirar o cabeçalho, eu vou tirar aqui, ó, na segmentação, aliás, o cabeçalho é botão direito, configurações, exibir o cabeçalho, tira ele daqui, a gente vai colocar as colunas aqui, a gente vai alterar. Vamos ver que tamanho que vai ficar. É igual eu falei, eu estou fazendo isso, mas eu não gosto de usar o ano ali no projeto, tá? Como eu disse, é uma preferência minha. Você fique à vontade, caso queira utilizar. Eu realmente não gosto. Eu acho que fica bem feio ali, mas gosto é gosto. E a gente coloca o ano aqui, ó. Tá finalizado. Nossos slicers aqui, né? Vou até aumentar ele um pouquinho, que eu achei que ele ficou bem pequeno. Deixa eu ver quanto que tá esse aqui. Esse aqui tá com 1,06. Esse aqui tá com 9. Perfeito. Agora tá aqui, ó. Os slicers, tanto de ano quanto o de gênero. Bem legal, bem interessante, ó. E a gente pode dizer que o nosso projeto tá finalizado.
A gente pode vir aqui e selecionar. Agora você quer selecionar vários, você segura o Ctrl, ó, e vai selecionando vários e vários e vários que você quer selecionar. Se você quer selecionar só um, homem 2019, ó, ele vai, é bem intuitivo, ele vai te mostrando aqui embaixo, ó, e dá uma sensação bem mais profissional, né? A gente pode até jogar esse título um pouco para cá, para dar uma centralizada maior. Perfeito. Acho que é isso, né? O projeto finalizou. Espero que você tenha... vou até salvar aqui o projeto, né? Espero que você tenha gostado, que você tenha se interessado pelo projeto. Como eu falei, eu tenho meu curso na plataforma. Eu vou deixar embaixo em algum local, eu vou deixar um link, caso você se interesse. Mas eu vou reforçar o seguinte, olha, realmente eu te ensinei 90% das técnicas que eu uso para montar um dashboard. Então, sim, com essas técnicas você consegue montar. O que vai faltar, né? São detalhes que fazem diferença? Sim, fazem bastante diferença no desenvolvimento, né? Deixam mais profissional ainda o projeto, mas ainda assim são pequenos detalhes. E caso você queira trabalhar com dashboard, fazer consultoria, enfim, customizar dashboard para clientes, eu sugiro que você procure se especializar um pouco mais. Mas com esse conteúdo que eu estou passando aqui, que eu passei para vocês nessas aulas, já é totalmente suficiente, totalmente adequado para que você consiga, sim, montar dashboards profissionais como esse. São bem legais e eu tenho muita procura neles. E o diferencial do meu curso é o que eu falei para vocês. Além do curso, eu tenho um combo de 14 dashboards, dos melhores que eu fiz, né? Dos que eu mais gosto, dos mais procurados que eu tenho. E você adquirindo o curso, esses dashboards serão disponibilizados para você gratuitamente também. Espero ter ajudado de alguma forma. Se surgir alguma dúvida durante o desenvolvimento, pode me perguntar aí embaixo que eu vou, com certeza, à medida do possível, eu vou respondendo para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.